Por que fazem isso com os nossos treinadores? Nós estamos matando o principal treinador da nova geração do futebol brasileiro. O Felipe tem tudo para ser contratado pelo Atlético de Madrid, pelo Chelsea, pelos grandes clubes europeus, e nós vamos matar o cara aqui. Você ganha tudo, a hora que você errou, os caras te matam. Eu vou ser muito direto ao executivo do Flamengo, que chegou ontem no Brasil, enquanto as coisas estavam caminhando bem, era uma postura. A hora que precisou do executivo blindar esse treinador, foi conivente com uma decisão que parece que não concordava. Pede pra sair junto, então se você não concorda, você sai junto. Ou você precisa se garantir cargo porque você não vai ter emprego depois. Eu valorizo muito essa estrutura do Palmeiras. Eu nunca vi um clube tão alinhado entre presidente, aí você tem o Anderson Barros, tem o João Paulo, e há um sincronismo, e há uma defesa, uma proteção entre eles, que pra mim é o sucesso do Palmeiras. O Palmeiras, ele tá com outro time, tem 11 diferentes jogadores, do goleiro ao atacante, e eles continuam na ponta. Se vai ganhar ou não, mas eles chegam todo ano. Se o Bahia não tivesse a estrutura do Grupo City, o Rogério já tinha saído, porque é insustentável. Eles já vêm sustentando a convicção no trabalho do Rogério há muito tempo. Então a estrutura sustenta, o profissional trabalha e entrega. Hoje você não pode errar mais, seja na entrevista, na escalação, porque a hora que você erra as pessoas te matam. Não tem uma segunda chance. Olá, torcedor e torcedora de Balanço. Para você que está nos assistindo, começa mais um Sports Market Makers. Como sempre, programa especial. Dessa vez teremos aqui a volta do nosso querido professor e gestor Pedro Oliveira do meu lado. Tava morrendo de saudade dele. Eu não vou falar que o homem tava chinelando, porque ele tava trabalhando pra caramba, novos projetos, Outfield mais do que nunca na mídia internacional. E como convidado hoje, Fábio Melo. Para você que é o nosso fã de carteirinha aqui, sabe que Fábio Melo é responsável pelo desabafo mais sincero da história do Sports Market Makers, virou um grande amigo, também professor, podemos dizer assim. E no episódio de hoje, para você que nos acompanha, já vai dando um like aí, ativa o sininho, recomende para os seus amigos. Nossa audiência, como todo mundo sabe, ela é qualitativa e a gente conta com os comentários de vocês aqui embaixo para comentar, para elogiar, para criticar, fiquem super à vontade. Episódio especial por quê? Hoje falaremos de, em primeiro lugar, a grande dança das cadeiras do futebol brasileiro. A gente sabe aqui que nessa semana em que a gente grava, uma grande bomba caiu aqui no futebol brasileiro com a demissão prematura ou não do Felipe Luiz, um técnico que seria, né, provavelmente o mais vitorioso da história do clube. Também falaremos de Copa do Mundo, geopolítica. Eu não sou o professor Roque, nem o Pedrão, nem o Fábio, mas falaremos um pouco como isso impacta, crise no México, viajaremos ou não para a Copa do Mundo. Isso você também vai assistir aqui. E por fim, o lado humano do futebol. Fábio vai contar um pouco pra gente aqui, pra você que olha o campo, que critica o seu time, como que as tomadas de decisão nos bastidores, elas são importantes para que quem vive o dia a dia se apegue a um planejamento estratégico e cumpra aquilo fielmente. Antes de mais nada, vou dar aqui um alô para vocês, um prazer estar com vocês. Primeiro, vou passar a bola pro Pedrão. Pedrão, seja muito bem-vindo à sua casa. Não, muito obrigado, Chata. Me ausentei por um período aí, porque a gente está no processo de implementação do projeto lá na França, no Le Mans, e há 2 semanas aí a gente anunciou, né, a chegada de mais um investidor super legal, né, o Courtois, goleiro do Real Madrid, e entre outras coisas a gente está implementando metodologia, processos, avançando em novas contratações de time, né, não de time corporativo, não de elenco dentro de campo, mas como o Fábio sabe aí também quanto a gente, Operação Futebol consome, então tenho gastado um bom tempo lá. Além disso, começo de temporada também bastante coisa acontecendo no Coxa e vários outros projetos lá da Outfield, então aquela brincadeira do ano só começa depois do Carnaval. Meu ano tá quase acabando depois do Carnaval já, porque a sensação foi que 2 meses foram 12 meses aí de horas investidas, mas um prazer voltar aqui finalmente e ter o Fábio com a gente para bater esse papo sobre a máquina de notícias e histórias, né, do futebol brasileiro. A gente tá aí no dia 4 de março hoje, né? E aconteceu tanta coisa já, incluindo a bomba de ontem aí pra gente abordar a demissão do Felipe Luiz. Você falou a demissão correta ou não, posso cravar aqui incorreta a demissão do Felipe Luiz, mas aí tem todo o pacote pra gente desdobrar.
E passar a bola pro Fábio também, né? Ótimo tê-lo aqui com a gente de novo, né? Parceiro, amigo, trabalhando em algumas iniciativas juntos aí também. Então, craque pra gente tocar essa ideia aí na próxima hora. Boa, Pedrão, obrigado. Bruno, obrigado, sempre bom voltar. Nosso primeiro episódio foi um marco, né? Tanto para mim como para o Sports Market Makers. Fico feliz e vamos começar, tô pronto. Pô, maravilha. Quase no dobro aqui, episódio 84 hoje, o Fábio veio no episódio, se não me engano, 45, 46. Então... acho que era isso aí, mas foi marcante, foi um episódio que eu acho que ele serviu para reflexão, né, da indústria. Acho que o ponto mais importante ali foi falar da gestão do Botafogo, que depois tudo que a gente comentou, as coisas realmente vieram à tona. Profeta. É o dia a dia, a vida como ela é, né? Precisa só de um estímulo para as coisas serem olhadas como devem ser. Com certeza. E, obviamente, a gente está falando aqui da participação 2 de 15 do Fábio, porque a verdade é assim, o Fábio já esteve aqui como co-host também, no episódio do Rodrigo Caetano, tantos outros, então é alguém de casa também. Obrigado. Também vou aqui dar um plazinho sobre o Pedro, né? O Pedro, ele tem várias qualidades, dentre elas a modéstia, né? Então, assim, não é um casezinho do Le Mans, gente. Assim, o anúncio de um projeto envolvendo Felipe Massa, Djokovic, Courtois, uma ascensão aí. Atualmente o Le Mans está na quarta colocação da segunda liga francesa, um clube que já tem uma identidade com automobilismo, toda uma relação. Então, para ser sincero e para deixar vocês aí com vontade, eu tomei aqui uma decisão unilateral e falei pro Pedrão, olha, tá na pauta aqui, teremos um episódio 360 sobre o Le Mans. Então, aguardem aí que muito em breve teremos esse episódio para tratar dos detalhes dos desafios. Fábio, vamos à primeira pergunta. Felipe Luiz demitido. Como que o Fábio, pessoa, ex-jogador, frequentou muito o vestiário e agente e também uma parte relacionada aí no meio do futebol, como que você viu essa demissão? Traça um paralelo pra gente. Eu confesso que eu tô chocado. Bruno, eu não sei nem por onde começar, porque acho que esse é o impacto do que demonstra ser um técnico no futebol brasileiro. Quando a gente fala de Flamengo, a proporção ela muda, mas essas decisões elas são recorrentes em todos os níveis de clubes. Todos os níveis de clubes. Só que a hora que você vai para uma potência como o Flamengo, para um líder, né, como é o presidente do Flamengo, e para o que o Felipe Luiz representa como ex-atleta mundial, ele não é só um ex-atleta do Flamengo vitorioso, e um treinador extremamente vitorioso nesse curto espaço de tempo, que teve a humildade de ir lá para o Sub-17, quando ele parou do Flamengo, mesmo sendo gigante, aí ele vem para o Sub-20, assume o profissional pronto, e no primeiro momento de instabilidade, ele é tirado de lado do processo da forma como foi. É o retrato que a gente precisa analisar a nossa parte superior da cadeia. Não dá para ser toda hora do jeito que são imposições, são ordens de cima para baixo, que impactam um grupo de jogadores, impactam torcida, impacta patrocínio, impacta um planejamento do clube de um ano. Só que ao mesmo tempo, se o novo treinador chega e dá a sequência e entrega tudo que o Flamengo pode entregar, isso, a pessoa também vira herói, Bruno. Se o Flamengo ganhar alguma coisa importante, essa tomada de decisão, ela passa a ser o grande mestre da tomada, que foi quem teve coragem, foi quem olhou antes. Então o resultado esportivo, ele pauta as decisões. Essa é a minha indo para um mundo distante, mas com o mesmo reflexo. O Wagner Mancini no Goiás ano passado, dentro do G4, o campeonato todo, faltando 4 rodadas, a diretoria, o líder falou, beleza, obrigado. E se a gente for na Série C, se for na Série D, é mais frequente do que a gente imagina. O Flamengo nos dá a proporção pelo tamanho, pelas pessoas e o que eles representam. Mas eu acho que tem que ser feita alguma coisa.
eu acho que dentro da própria... o pessoal fala muito da multa rescisória, que pode ser padrão isso também, mas isso a gente vai ao longo da conversa aqui, a gente detalhar um pouco mais esse raciocínio. Acho que o Fábio tocou num ponto interessante, fazendo o paralelo com o Wagner Mancini, né? Até estava vendo uma entrevista do Anderson Moreira ontem, ele e o Abel. Importantíssimo. Né? E a fala do Anderson foi muito interessante. Primeiro que ele falou uma verdade, né? Falou assim, pô, me solidarizo ao Felipe, porque é a primeira, mas não é a última demissão que ele vai ter na carreira dele, com certeza. Mas pela forma como aconteceu, contou um episódio dele no Santos também, né? Que ele foi demitido invicto no Campeonato Paulista. E claro que processos de tomada de decisão, quando você tem organizações, não só no futebol, em qualquer companhia, a liderança, né, da companhia ou da empresa, nesse caso do clube, ela tem total direito, prerrogativa e autonomia para tomar as decisões dela, né? O que se questiona muito no futebol, porque é um negócio muito público que influencia diretamente no dia a dia das pessoas, é que falta convicção, né? Você vê uma inconsistência nesse processo de tomada de decisão. Trazendo para o caso concreto do Felipe aqui, ou como foi com o Wagner no passado, que a gente viveu de perto também, né? Porque a gente estava disputando ali cabeça a cabeça a liderança da Série B o ano inteiro, né? Goiás e Curitiba. No momento da demissão ele estava em terceiro, faltando 5 rodadas para o fim do campeonato, e vindo de uma sequência dura, mas a vida é assim. E depois o Goiás não subiu, né? Então até o desfecho da tomada de decisão aí acabou se demonstrando não ter sido correta. E no caso do Felipe, o que mais me gera assim, curiosidade ou essa até frustração com a tomada de decisão é a inconsistência em relação ao projeto de médio e longo prazo do clube, que é um clube que tem o potencial, como o Alexandre Rangel disse aqui, de ser um top 15 do mundo. Mas clube do top 15 do mundo, ele tem uma espinha dorsal, ele tem um DNA, ele tem uma identidade, ele tem um projeto, ele tem um processo. Claro que o clube top 15 do mundo também erra. Você vê o Real Madrid lá agora, na demissão também antecipada do Xabi Alonso, com o Arbeloa de técnico interino. Então tem momentos em que mesmo os clubes que têm essa espinha dorsal, essa consistência, erram, e empresas do CR, isso é normal. Mas no caso do Felipe, o contrato foi renovado o quê, Chata? Faz 2 meses? 2 meses. O contrato foi renovado, depois da novela de renovação também, mas vindo de um ano inquestionável esportivamente, né? E aí entra, até puxar o gancho para um outro dos temas que a gente botou na pauta aqui para falar, do papel dos estaduais, né? A gente está ainda em 4 de março, como eu falei aqui, o elenco profissional, né? As peças principais do Flamengo não tiveram disponíveis para o Felipe nem em 10 jogos. Teve a perda da Supercopa, que é um jogo único, teve a perda da Recopa, 2 jogos contra o Lanús, mas né, na minha opinião não deveria dizer muito sobre o que vai ser a temporada. Acho que na opinião dos tomadores de decisão do Flamengo claramente vai em outro caminho, mas me chama muita atenção essa falta de consistência, né, sobre o que o Flamengo quer pro ano. O que eu, só complementando em relação aos treinadores, eu não estou lá na CBF para entender os padrões, as regras. Eu acredito muito no pessoal que está na CBF, acho que lá estão os melhores. Mas eu traria para reflexão quantas trocas poderiam ser feitas. E em algum momento, não sei se foi a Federação Paulista, a própria CBF, que chegaram a colocar limite para trocar o treinador, né? Só que se fosse demitido seria 2, se tivesse como um acordo. Pô, aí toda a demissão acabou sendo em comum acordo para evitar. Então também, às vezes as pessoas não se ajudam na organização, né? Então eu acho que tem vou complementar, em relação à multa rescisória, que é um pênalti importantíssimo em relação a essas demissões, que se especula muito. Tem treinador que assina, depois coloca uma multa milionária, embora. Por que não padroniza? Né? Pode ser 1, 2, 3 salários, como é de praxe, não valores astronômicos para isso. E isso, no meu papel de agente, às vezes de negociar com um treinador, às vezes é até empecilho, poxa, de você não chegar num acordo na multa. E eu já fiz contrato sem multa, já fiz contrato com multa milionária, já fiz contrato com 1, 2, 3 salários proporcionais. Por que não padroniza? Tira isso aqui não é negociável, meu. Mesma coisa as comissões dos agentes, se forem padronizadas. Não pode ter esse pênalti para você ter um profissional dentro da sua indústria que você quer contratar por questões paralelas, a não ser salário, luva e um elenco que possa entregar o que o treinador quer.
Então é uma reflexão para a gente avaliar. Perfeito. E assim, trazendo um pouco também do contexto ali, mais, a gente brinca aqui na Faria Lima, né? Zoom in e zoom out, né? O micro e o macro, né? Acho que olhando para o universo Flamengo, talvez por ser ali um flamenguista, acompanhar de perto, posso talvez traçar aqui um paralelo um pouco mais aprofundado. Eu não lembro de ter acordado tão atônito com uma notícia como a demissão do Felipe Luiz, mas eu acho que dentro até da profissão, né, da advocacia... Vou dar um bastidor aqui, eu acordei, meu WhatsApp tinha uma mensagem 6h05 da manhã, tô em choque. A primeira pessoa que eu mandei foi o Pedrão, mas eu não acreditei. Eu falei, cara, peraí, eu preciso consultar com o meu professor. Mas, assim, dada essa notícia, eu deixei com a parte da imprensa esportiva para analisar o absurdo da demissão, mas procurei focar nos aspectos que talvez as pessoas não estejam vendo. E eu acho que existem duas análises aqui complementares à demissão que eu jamais faria, porque eu acredito em médios e longos projetos. A primeira delas, a questão também um pouco da postura do Felipe, no sentido de, quando você tem um planejamento estratégico, pode ser no Flamengo, no Le Mans, no Curitiba, no São Paulo, no Red Bull Bragantino, eu entendo que a cadeia de comando ela tem que representar aquele planejamento estratégico. E principalmente pelas últimas entrevistas coletivas do Felipe Luiz, realmente eu acho que essas entrevistas abriram margem para o entendimento de que talvez o futebol não estivesse dialogando com a gestão principal. Então, todo mundo sabe da relação do Vinícius Júnior com o Flamengo, uma declaração muito feliz do Felipe, ele inclusive depois veio se justificar, uma derrota para o Lanús, com o time jogando muito abaixo, e na entrevista o técnico começa a falar que o time jogou bem. Então, eu acho que tem um quê de futebol brasileiro na hora de demitir, mas também tem um quê desse Felipe, que a gente sempre tratou assim como europeu, como alguém para dar o próximo passo, também um quê dessas justificativas já batidas ali, negação de realidade dentro do microcosmo. E aí, evidentemente, as coisas são como elas são. Todo mundo sabe que ele não era o homem que o BAP queria desde o início, etc. Então, acho que essa é a análise de bastidor. Então, quando o Felipe fala do Pedro, acho que talvez, como seu depoimento aqui no Sports Market Makers, acho que foi a entrevista coletiva mais marcante no ano passado. Uhum. Mas esse tratamento que foi dado ao Pedro, às vezes a gente não vê com outros atletas. Então, talvez o Felipe leve isso como aprendizado para, se ele vai ser esse treinador que tem todo o potencial do mundo, para que em dados momentos ele faça essa regulação para não cometer aí uma injustiça dentro do que ele prega e do que ele efetivamente faz. E olhando para troca de treinador, se de fato se confirmar o Leonardo Jardim, aí sim, para mim, tá o grande erro. Primeiro, porque você coloca um carimbo de 2023 no Flamengo, que é quase que você dá o all-in em fevereiro, né? Porque é muita semelhança com o caso do Vitor Pereira. Um treinador que sai no final do ano, faz juras de amor ao Cruzeiro, promete até juras de amor, né? Promete que não vai treinar outro time, e aí, mais do que isso, é um jogo que ele é ofensivo, mas ele é verticalizado, que é totalmente contrário ao que esse elenco do Flamengo apresenta. Então, até, desculpa estender aqui o raciocínio, mas queria a opinião de vocês em relação a isso, porque é como se a gestão, mesmo que ela acredite que vai ser melhor para o clube, ela já vai trazer um olhar de pressão de todo o futebol brasileiro, botando uma carga extra ali que, para mim, pode trabalhar negativamente. Eu acho que em se tratando de Flamengo, aí você pode dizer melhor que eu, e só quem tá lá, né? A gente teve o Bruno Spindel aqui que também falou bastante sobre isso, né? Só quem tá lá sabe dizer quão imensurável é a pressão que você tem no dia a dia, né? Assim, pra aquela coisa, o Flamengo não tem só que ganhar, tem que ganhar jogando bem, né? Já ouvi várias vezes aí na minha trajetória na indústria. Mas isso posto, cara, eu acho que tem sim um... O clube tem que ter o projeto dele, né? Então, obviamente, por maior que o Felipe seja, como o Fábio falou, eu concordo, né? Uma carreira incrível na Europa, uma carreira relevante da seleção brasileira, uma carreira de treinador que começou muito bem. O Flamengo tem que ser o projeto, né? Pode ser o projeto do Felipe, tem que ser o projeto do Flamengo, da mesma forma que não pode ser o projeto do Crespo, tem que ser o projeto do São Paulo. Então você tem que ter o projeto do Abel, o projeto do Palmeiras, tem que ter o clube, a empresa, como eu falei aqui agora, entendendo o que ela quer. Dentro desse entendendo o que ela quer, você vai discutir modelo de jogo, você vai discutir metodologia de trabalho, você vai discutir formação de elenco, vai discutir integração entre categoria de base e futebol profissional. E aí você tem uma das cabeças principais de tudo isso, que é o treinador.
que é uma peça fundamental nessa engrenagem, mas tem que estar muito bem alinhado com o que o nível de presidência, né, do clube pensa sobre esse projeto, sobre o que o executivo de futebol pensa desse projeto, que foi um negócio que o Bruno Spindel descreveu muito bem aqui pra gente, até voltando em algumas tomadas de decisão deles, do Flamengo, né, falando sobre o Rogério Ceni lá atrás, falando sobre outros momentos, né, que eles tomaram algumas decisões por algumas razões específicas, mas com esse fio condutor, né, de o clube quer uma coisa, o executivo de futebol entende isso, e vou trazer um treinador que também entenda isso. Esse treinador vai trabalhar dentro de uma metodologia, de um processo, na montagem de elenco, na integração. Então tem que ter esse fio condutor. E você vê claramente que quando não tem, dentro de alguns projetos bem específicos, que aí se aumenta muito a chance do negócio dar errado. Então o desafio aqui, independente de quem vá ser o treinador do Flamengo, né, Léo Jardim, enfim, que traga qualquer outro, Xabi Alonso, sei lá, tem vários nomes sendo ventilados aí, é você garantir que esse fio condutor existe, que a ideia de futebol que está lá em cima na cabeça da gestão do Flamengo, na cabeça do Boto, ela vai ser traduzida por um treinador que chega já com o elenco montado. E aí o Fábio pode dar toda a cor de como o vestiário recebe isso, como, né, isso se traduz para a operação de futebol mesmo. É um assunto que a gente poderia ficar nesse assunto, né, essa hora e meia aqui. Porque nele contém diversos pontos para a gente refletir. Primeiro é que hoje você não pode errar mais, seja na entrevista, na escalação, porque a hora que você erra, as pessoas te matam. Não tem uma segunda chance. Né? Então, a hora que você ganha tudo, a hora que você errou, os caras te matam. Beleza. A partir daí, você não tem ninguém para te blindar. Eu vou ser muito direto ao executivo do Flamengo, que chegou ontem, né, no Brasil, e enquanto as coisas estavam caminhando bem, era uma postura. A hora que precisou do executivo blindar esse treinador, foi conivente com uma decisão que parece que não concordava. Eu não sou especialista em Flamengo, mas eu vivo há 40 anos dentro desse negócio. Tô lá dos 10, eu completei 50, então faz 40 anos que eu vivo, respiro do futebol. E as pessoas se perpetuam no futebol, não é só com resultado. É com caráter, é com reciprocidade de conduta, é você pede pra sair junto. Então, se você não concorda, você sai junto. Ou você precisa se garantir cargo, porque você não vai ter emprego depois. Eu não preciso conviver com um atleta sendo representante a vida dele inteira se eu não confio, ou se ele não confia em mim, beleza, eu vou captar outro atleta. Então, as verdades com resultado positivo ou negativo, elas não podem ser diferentes. Elas não podem ser diferentes. Ganhou, beleza, joga, vamos lá, vai brilhar. Ah, não deu certo? Pô, a pressão tá fora, vamos junto. Vamos, bora reverter. Agora, só na boa não faz sentido. Outra reflexão que eu trago por que fazem isso com os nossos treinadores? Nós estamos matando o principal treinador da nova geração do futebol brasileiro. O Felipe tem tudo para ser contratado pelo Atlético de Madrid, pelo Chelsea, pelos grandes clubes europeus, e nós vamos matar o cara aqui de novo. A gente precisa... o que para esses caras provarem que eles são bons? Né? Eu vou diminuir o tom, porque minha esposa às vezes fala que eu fico muito... Tá ótimo. Não faça. Eu fico muito nervoso. Mas... Sua esposa não tá aqui. Realmente me tira do sério esse tipo de atitude, porque é desleal. O Felipe merece ser gigante como ele é, como ele foi e como ele transmite a verdade de ser um treinador. Porque ele também tem as dores das vaias, das porradas, desde a época de atleta, e ele sabe o que é ser grande, ele sabe o que é ter grandes conquistas, ele já passou por tudo. Beleza, outra reflexão que eu trago nessa linha de por que matar é Marcelo Galhardo e Eduardo Domingues, 2 argentinos que saíram. O Galhardo quis sair do River, não estava andando bem, não estava tendo resultado. Ele vai no Monumental, ele é aplaudido de pé pela torcida dele. Pessoa chorando lá, o torcedor chorando, porque ele está saindo.
e ele não está entregando, mesmo assim ele que pede para sair e vambora. E o Atlético vai lá e contrata o Eduardo Domingues, provavelmente, além do projeto, além de poder trabalhar no Brasil, além de ter, com certeza, um contrato financeiramente superior, ele vai lá se despedir, ele é ovacionado no estádio também. Onde a gente já viu isso, cara? Ninguém aqui eles massacram os nossos profissionais. E dentro assim, chega a ser preciso encontrar o tom exato para não exceder. Fizeram com o Dorival na seleção, pô. Questionaram a liderança dele, o cara tá precisando ganhar em tudo quanto é lugar que ele passa para ele poder ter um certo valor. Ganhou no Corinthians, com o Corinthians todo, e o Ancelotti, se fosse o Dorival que estivesse no Carnaval como o Ancelotti esteve, e acho que ele tem direito, a repercussão seria muito, muito diferente. Então acho que pode ter um pouco de um olhar independente da nacionalidade, independente do clube. Acho que tem que ter um respeito maior aí para a classe. Perfeito. E já pegando esse gancho aqui, eu vou fazer uma pergunta pro Pedrão. Eu tive o carinho de analisar aqui a tabela do futebol brasileiro, da Série A, que esse ano começou antes, então já começamos a máquina de moer treinadores. Talvez aqui, tirando o Guanais, assim, no Mirassol, eu não te diria que tem outro técnico 100% absoluto aqui no seu cargo no futebol brasileiro. E quando você olha, talvez assim, o próprio Dorival já sofre uma pressão, o Crespo com a eliminação agora pro Palmeiras, o Palmeiras com o Abel já há 2 anos sem conquistar título, em que pese uma das carreiras mais vitoriosas e longevas do futebol brasileiro. Talvez o Zubeldia no Fluminense esteja bem, mas do resto, o Diniz demitido, Botafogo inconsistente. Gente, como que vocês analisam esse início de Brasileirão, né? Talvez até esqueci aqui o Tite, né? Muito questionado. Humilhado, né? Como... Na beira do gramado. Se o Tite precisa ou se ele merece o que estão fazendo com ele ali. Então, passo a bola para vocês. Como vocês analisam esse início de futebol brasileiro aqui? Eu até vou puxar um gancho do que o Fábio falou antes, porque tem uma reflexão atrás dessa reflexão. Vou dar 2 passos para trás, mas eu vou voltar onde o Fábio estava, porque eu estava lendo ano passado um artigo sobre o período de permanência de técnicos no esporte americano. E historicamente, no esporte americano, você sempre teve, né? Seja no futebol americano, no basquete, no beisebol, no hóquei, treinadores muito longevos, né? Técnicos que ficavam 10, 15, 20 anos, e isso começou a encurtar, principalmente do ano 2000 para cá. E aí foram fazer uma análise para entender como essa média flutuou. E em dado momento, se eu pegar o futebol americano e o basquete, a média era de 10 a 12 anos, na virada do século. Hoje a média é de 2 a 3 anos. Aí vamos tentar entender, o que está por trás desse fenômeno. E aí tem uma análise antropológica, saindo aqui do nosso cerne da questão, que é o momento da humanidade. A gente está num ciclo de recompensa imediata, de rede social, de conteúdo instantâneo. Credores do mundo. De todo mundo é doutor de tudo, domina todos os temas, sabe tudo de tudo. Então você cria esse ciclo vicioso em que todo mundo sabe tudo de tudo, ninguém tem profundidade. Ao mesmo tempo, é muito mais fácil você criticar do que ir pro campo de batalha, tomar risco e fazer as coisas. E aí você cria o grande paradoxo dessa reflexão antropológica, que é o cara que toma risco é quem mais toma porrada, porque é quem mais erra, como o Fábio falou, né? Então o cara que por alguma razão entendeu que tinha que jogar com o jogador A e não com o jogador B, o time perde, ele vai ser execrado, independente do que ele pensou, independente do resultado, independente de ter tomado algum risco que poderia gerar um retorno interessante. Então acho que tem esse fenômeno nosso enquanto sociedade, que a gente está muito imediatista e querendo as coisas para ontem, e como o esporte ele é uma boa tradução da sociedade em vários sentidos, isso chega no esporte também. E aí, voltando para o que o Fábio comentou, eu falei aqui de novo, a gente está no dia 4 de março, a gente está terminando os campeonatos estaduais agora. Com essa mudança de calendário, o Campeonato Brasileiro já começou, mas nem sei quantas mudanças de técnico a gente já teve, seja o Diniz no Vasco, que vinha com o trabalho já um pouco mais longevo, Osório. O Osório no Remo, o Felipe ontem,
Pessoalmente, eu acho que são todas decisões equivocadas porque você não teve tempo de ver as coisas acontecendo. E o campeonato estadual é outra pauta aqui, né, que a gente vai debater e é amplamente debatida há décadas no Brasil. Ele é hoje, para esses clubes que a gente está falando aqui, um torneio com caráter experimental. Claro que o São Paulo ser eliminado pro Palmeiras, toda a chacota do tabu, freguês, cria uma pressão adicional em cima de um profissional como o Crespo, mas isso não pode ser determinante para o ano do São Paulo. Perfeito. Da mesma forma que, e aí a gente falou aqui de processo de tomada de decisão, de convicção, a Leila tem que tirar o chapéu para ela. Sempre que o Abel, como o Fábio falou, sempre que o Abel tem alguma dificuldade, ela vem... Sustenta. Ela vem para frente e banca o Abel. Independente do que aconteça. Pô, não ganhamos o título esse ano, vamos ganhar no que vem. Continuar jogando. Então, esse ponto do Palmeiras, para mim, ele é... Eu sou fã do Abel e cada vez que acontece esse tipo de demissão ou de rompimento de contrato ou de propostas que estão na mesa, eu valorizo muito essa estrutura do Palmeiras. Eu nunca vi um clube tão alinhado entre presidente, tem o Boozzi também, que é um grande líder, já era com o Maurício, Gagliotti, presidente Maurício Gagliotti. Aí você tem o Anderson Barros, tem o João Paulo, e há um sincronismo, e há uma defesa, uma proteção entre eles, que para mim é o sucesso do Palmeiras. O Palmeiras ele tá com outro time. Tem 11 diferentes jogadores, do goleiro ao atacante. E eles continuam na ponta. Você vai ganhar ou não, mas eles chegam todo ano. E outro ponto, Pedrão, se o Bahia não tivesse a estrutura do Grupo City, o Rogério já tinha saído. Porque é insustentável. A hora que o Ferran Soriano vem de lá e fala, olha, não vai trocar. Não vamos trocar, Rogério é o nome e tal. Não sei se com essa oportunidade do Felipe Luiz, assim, mas eles já vêm sustentando a convicção no trabalho do Rogério há muito tempo. Então a estrutura sustenta, o profissional trabalha e entrega, pô. Então, independente de ser SAF, se é o grupo do maior do mundo ou se ele é associativo, é a liderança que... E para ser justo com o futebol brasileiro, isso está acontecendo no mundo inteiro também, né? Então, eu falei aqui do Real Madrid, né, com o Xabi Alonso, o Chelsea demitiu o Enzo Maresca, campeão do Super Mundial ano passado, com 4 meses de temporada. O Barcelona teve as idas e vindas, né, com o Xavi, depois chegou agora no Hans Flick, que está lá há mais de um ano, mas também trocou muito treinador. O Manchester United, né, tá com um treinador interino nesse momento, demitiu o Rubem Amorim, pagou 15 milhões de libras de multa para não ter o treinador, que é uma irracionalidade também. Então não é exclusividade do futebol brasileiro, né? Isso acontece no mundo todo. Agora, assim, primeiro, assim, acho que o grande elogio ao Abel, sim, mas precisamos fazer o grande elogio à Leila. Por quê? Uma presidente que é capaz de ir no microfone depois de uma final de Libertadores para o seu maior rival atual, onde o time não jogou bem, e acontece. E ela externar essa insatisfação de modo a 1 mês depois renovar o contrato, me parece que é o ambiente perfeito entre respaldo e cobrança. Eu acho que isso precisa existir. Só vou um pouquinho mais além para complementar. E vai em cada jogador e fala, ó, confio em você, parabéns, vamos pro próximo. Confio em você, parabéns, vamos pro próximo. Perfeito. Então, talvez ali quando a gente visse o Abel ali exposto pela entrevista dela, logo depois, 1 mês depois, ela faz esse respaldo com a renovação contratual e mostrando, existe cobrança, mas também existe um respaldo. Só que a gente precisa olhar também, a gente tá com todo o carinho do mundo, eu acho que às vezes a gente coloca aqui só na conta do dirigente. Eu acho que tem que colocar também na conta do treinador, e eu vou trazer alguns paralelos. O Maresca, quando é demitido do Chelsea, quem acompanhava as últimas entrevistas coletivas do Maresca, totalmente descontrolado, né? Assim, alguém que já vinha cutucando publicamente a direção e tudo mais. Uma pessoa, você defendeu o Dorival, mas me permita fazer uma crítica. Outro dia eu estava vendo uma entrevista coletiva do Dorival Júnior. O Dorival Júnior faz uma crítica ao número de estrangeiros no futebol brasileiro. A notícia consequente, 2, 3 dias depois, é a contratação do Lindgard. Então, automaticamente você já vê um causa e efeito ali sem nenhuma conexão.
E mais do que isso, né? Um treinador que, quando você vê o pedido de reforço, quando você vê até alguma pedido de não venda de jogador, me parece que às vezes falta ao Dorival um nível de conexão com a realidade do clube que ele representa. Afinal, quando ele chegou no Corinthians, o Corinthians já não devia 3, mas devia 2 bi. O Corinthians tá vendendo o almoço para pagar a janta. Tava com transfer benefit. Então, só que aí, Bruno, chega uma pessoa, que é o Marcelo Paz, que além de ser um grande líder, ele tem uma comunicação clara. Uhum. E aí ele vai lá, fala, ó, nós não vendemos o André ainda, a proposta é essa, mas ainda não está efetivado, tal. O Corinthians precisa vender, e eu não tenho dúvida que o Marcelo chamou o Dorival. Falar, ou a gente caminha junto, não adianta fazer essa pressão, e o Dorival, entre aspas, está no papel dele de não querer negociar, quer ter o time, porque a pressão da Fiel é de ganhar os títulos. Então ele tem que falar, eu não quero perder jogadores. Ou então, Marcelo, presidente, você comunica que nós vamos fazer um novo time, que a gente precisa equilibrar as contas e nós vamos chegar em 8º. Perfeito, mas e aí não é aqui que eu tô botando na conta do Dorival, mas quando a gente olha esse futebol confuso, me parece que existe essa mistura, digamos assim, né? O que é um caso diferente, até queria passar a bola aqui pro Fábio para falar um pouco do Tite. Você já começou a amplar aí, mas o Tite é diferente. Falando pela passagem dele do Flamengo, não foi um técnico combativo com a direção, muito pelo contrário, elogiado pelos jogadores. No Cruzeiro, me parece que é igual, mas quando você olha pro Tite, me parece uma pessoa que tá um pouco abalada por essa transição antropológica que o Pedro acabou de explicar, né? O futebol de alguns anos atrás é totalmente diferente de agora. Como que você enxerga esse lado humano do que está acontecendo com o Tite? Eu não tenho relação próxima com o Tite, né? Eu sou fã do trabalho dele. Eu fiquei muito preocupado com a saúde dele tempos atrás. E pelo que eu estou vendo, eu não sei se ele está totalmente recuperado. Porque ainda vejo ele um semblante com energia um pouco diferente do que ele sempre foi, né? Eu não tenho propriedade, o que eu estou falando aqui é uma sensação, né? Tem a convicção em algumas coisas, eu tenho a minha percepção e tenho a minha sensação. No caso do Tite é uma sensação que ele realmente ainda não é o velho Tite. E por falta de sorte ou de um contexto das coisas, não estão fluindo bem no começo do campeonato do Cruzeiro. Tem um atleta importante lá, que é o Matheus Henrique, que eu represento, né, o Matheus Henrique. O grupo de jogadores adora o Tite, a comissão técnica é espetacular, só que o resultado não vem. A hora que o resultado não vem, o fator externo, ele massacra. Ainda mais um trabalho que foi bem feito com o Léo Jardim. Quando a gente vê aquela cena do filho do Tite se impondo em cima do próprio pai, que aí vem os filhos auxiliares, que é outro ponto que eu também queria entender isso, porque toda hora, né, desde a seleção brasileira também, ao São Paulo, ao Corinthians, isso passa uma imagem de também um desrespeito ou passar por cima de uma liderança. Então, eu acho que a questão do Cruzeiro, ela é semelhante ao ano passado. Se não ganhar o estadual, vai ficar insustentável. Ano passado tiraram o Fernando Diniz também em fevereiro, acho, o Cruzeiro. E aí, de novo, começa um replanejamento já em março e tal. Então, a minha sensação sobre Cruzeiro e sobre Tite é essa. E acho que no caso do Cruzeiro tem um ponto, né, que talvez ajude a explicar a tomada de decisão lá atrás, que foi a troca do departamento, né? Porque o Matos também sai, vai o Paulo Pelaipe. O Pelaipe sobe de gerente para executivo. A troca de treinador. Então, né, nessa espinha dorsal, né, talvez o Pedro Lourenço tenha pensado alguma coisa diferente. Tem a posição do Pedrinho, do Pedro Júnior, que é o filho do Pedrinho, que ele ganhou realmente um espaço com a saída do Alexandre. E eu acho que teve o ruído entre ele e o Léo Jardim, coisa que está sendo propagada aí. Então tem uma mudança de estrutura e tem a mudança de profissionais ali dentro do Cruzeiro. E estava falando, Fábio, eu lembrei aqui também, tem o caso do próprio Guanais, né? O Guanais foi desligado no começo do ano passado do Atlético Goianiense.
Tanto que o Adson, o presidente do Atlético Goianiense, no final do ano, né, deu uma entrevista legal, ele é um cara muito autêntico, né? Falou, O Adson é um fenômeno. errei. Adoro ele. Errei. Demitiu o Adson, Guanais. vem aqui conversar com a gente, por Errei, favor. demitiu o Guanais é o melhor treinador do Brasil e o culpado sou eu, não é ele. Ele tá certo, tá no papel dele, fazendo um bom trabalho. O Adson, ele é muito verdadeiro, às vezes, né, direto até demais também, mas é sempre muito interessante as conversas com o Adson. Muito interessante. E pra dar esse exemplo, né? O próprio Guanais, em algum momento não serviu pro Atlético Goianiense, foi pro Mirassol e fez história no Mirassol. Muito alinhado com o Juninho, que também tem esse fio condutor. É outro clube de uma outra proporção que a estrutura sustenta o treinador. Exato. Vai lá, então vamos, tá bom, não tá? Então próprio eles demitiram só o Barroca num curto espaço de tempo, ali do Campeonato Paulista, e a partir dali eles sustentam o treinador. Ô, Pedrão, e aí, já para encerrar aqui esse primeiro bloco, cara, com tudo que a gente falou aqui, Le Mans, 4º colocado, na segunda divisão, como a maioria das segundas divisões europeias, você tem a questão do playoff, né? Então, do terceiro ao sexto disputando o playoff e o primeiro e o segundo colocado subindo. Então, muitos clubes aqui, o Goiás, por exemplo, demitiu o Wagner Mancini nesse momento. O que você, como gestor na Outfield, como alguém que cada vez mais está se inserindo no mercado internacional, o que você vê de diferença, de paralelo, para o que você está encarando na realidade do Le Mans, para o que a gente acabou de debater aqui em relação ao futebol brasileiro? Cara, acho que até os exemplos que a gente deu aqui, né, falando dos grandes clubes europeus, né, se pegar Chelsea, pegar Manchester United, que são clubes... Vou usar o exemplo do Chelsea, principalmente, que teve a mudança de proprietário, né, no meio do caminho, com o Abramovich vendendo para Blue Co, que são vários investidores americanos, e nesses últimos 4 anos, desde que a Blue Co assumiu, o Chelsea teve 6 treinadores, né? Então isso mostra que falta um pouco dessa convicção, ainda não encontraram um projeto que eles querem, ou não encontraram esse fio condutor que eu falei aqui, que é o grande desafio, eu acho, em qualquer operação de futebol. Acho que o Fábio vai concordar comigo também, até o próprio ruído, quando o Wagner Mancini foi pro Red Bull Bragantino, né, de ser um perfil diferente do que idealmente, né, as pessoas não sabem o que está acontecendo dentro do clube, do que idealmente o Red Bull Bragantino está acostumado a trabalhar, e vem se mostrando uma decisão super acertada. Então, no fim, eu acho que independente de onde você está, você tem que ter essa visibilidade de onde você quer chegar, e é o que o Fábio falou, você tem que ser transparente consigo mesmo, internamente, não adianta... E assumir as decisões que você toma. Como o Marcelo Paz tem feito agora no Corinthians, né? Você tem uma comunicação muito bem alinhada, ninguém vai ganhar tudo, são 20 clubes que disputam o campeonato aqui, 18 lá na França, 20 na Inglaterra, então você tem que ter um alinhamento claro do que o projeto vai buscar, onde a gente está, e se a gente estiver abaixo, claro, a cobrança tem que existir, como você mesmo deu o exemplo da Leila aqui, acho que o elenco estava elegível a ser campeão da Libertadores. Jogamos mal contra o Flamengo, vou cobrar o treinador, mas em paralelo dou respaldo ao treinador. E é óbvio, é um ambiente de alta pressão, todo mundo tá lá, o Fábio pode falar melhor que ninguém, todo mundo tem que ser cobrado, todo mundo tem que entregar resultado, todo mundo nesse nível de futebol é muito bem remunerado para isso. Então tem que saber equacionar muito bem as coisas, né? Então, no fim, tanto no Brasil quanto na Europa, hoje a gente vê muitos bons projetos sendo muito bem construídos, com visão de longo prazo, com treinadores há muito tempo no cargo, né? Sem falar dos principais projetos aí do futebol mundial que gastam muito dinheiro, mas pegar os exemplos da Inglaterra lá com Brighton, com Brentford, com Bournemouth, que são clubes que acho que os 3 trocaram de treinador recentemente e os projetos continuam, né, rodando bem. Você pegar na própria França o projeto do Lille, que é um projeto de 25 anos, que já passaram vários treinadores, vários executivos de futebol, que a gente estudou mais a fundo agora, e o projeto revelou grande parte dos bons jogadores franceses que existem hoje, ganhou o campeonato francês, joga a Champions League consistentemente há 25 anos, o Lille não estava no radar do futebol europeu, hoje está. O próprio LAN, né? O LAN agora liderando a Liga 1, a primeira divisão francesa. Na Itália você tem o exemplo esse ano do Como, né? Um projeto vindo, primeiro ano de primeira divisão em não sei quantas décadas e em 5º colocado na Série A. Jovens atletas, Atalanta. Com esse DNA muito claro, a Atalanta vem fazendo isso há 10 anos de forma brilhante também, recolocando o clube em Champions League consistentemente. E em todos esses casos você vê esse fio condutor. Você vai assistir um jogo da Atalanta, você sabe como a Atalanta vai jogar. Você vai assistir um jogo do Lille, você sabe como o Lille vai jogar. E por isso que eu falei um pouco aqui antes de ter o projeto da instituição, não o projeto do treinador. Óbvio que o treinador é uma peça muito importante para que esse projeto funcione. Perfeito. Por isso que você tem que ter esse alinhamento muito claro entre instituição,
executivo e treinador. Se Então, você não tiver tudo isso, é difícil, né? Pedrão, o grupo Red Bull contratou o Klopp para fazer essa função dentro da estrutura. E aí, o Wagner Mancini é contratado pelo Red Bull, liderado pelo Diego, né, que não era o perfil do global, né, mas o Red Bull Brasil, liderado pelo Diego Serri, foi e falou, não, eu tenho convicção nesses 8 jogos, vamos trazer o Wagner e depois a gente avalia. E aí seria muito legal dar oportunidade para essas pessoas, desses líderes, se fosse vir aqui sentar e explicar, porque um grupo como o Red Bull, que pode contratar qualquer treinador do mundo, de qualquer nacionalidade, renova com o Wagner Mancini. Isso seria muito interessante, justamente para, de novo, a gente olhar o treinador brasileiro de uma outra forma. Porque, às vezes, os clubes não conseguem contratar mais, mesmo tendo convicção em alguns treinadores, porque não tem apelo na contratação. E essa parte é legal, porque tem o laboratório, o MBA Sports Market Makers, que eu brinco, né? Às vezes você encontra respostas para em outros programas e outras pessoas que falaram aqui. O Renatinho Gadeville, quando ele analisa aqui o case do Bahia, ele traz uma coisa que o Belintani viu no Grupo City, que é como que eu pego uma estrutura de MCO em que os erros havidos em outros clubes podem ser aprendizados. São atalhos, né, para você. Atalhos para o que você tem aqui. E me parece que o caso do Bragantino é muito legal nesse sentido. Por quê? Em que pese a visão global da Red Bull como um todo, né, dos clubes que estão coligados, em primeiro lugar, eles fazem um ajuste com a vinda do Wagner Mancini. Então eles trocam o perfil, inclusive, não só de jovens jogadores para jovens treinadores, trazem alguém mais cascudo, fazem essa interface depois de um ano que eles quase caíram, salvo me engano, em 2024, quebram um pouco dessa política de somente contratar jovens jogadores, então trazem aí o Pita, o Sacha, Gabriel Volante, para dar um pouco mais dessa encorpagem de elenco, né? Alguém que já passou por aquilo. Perfeito, Bruno. E me parece que é justamente olhar para o próximo passo. E aí eu coloco o Red Bull como um dos times que teve o melhor início de campeonato de ano, né? Porque foi muito bem no Paulista. Recomendo, quem não viu os melhores momentos de São Paulo e Bragantino, um dos poucos jogos nesse início de ano que deu prazer de ver, né? Então, um jogo muito legal, né? Tudo bem, o time perdeu, mas não é terra arrasada e faz uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. Conta um pouquinho pra gente como que você também vê esse trabalho do Bragantino. Então, Bruno, eu sou suspeito porque eu represento a comissão técnica, né? Mas, de novo, o alinhamento entre o global, a estrutura do Red Bull Brasil e comissões técnicas, porque o Klopp está aqui numa coordenação, ele tem 2, 3 auxiliares que viajam o mundo para metodologia do clube da Áustria, da Alemanha, dos Estados Unidos e Brasil. Ficaram 2 auxiliares aqui na pré-temporada, acompanhando diariamente o trabalho da comissão técnica. E aí, o que eu vou me limitar a dizer para que até a gente depois vire um episódio das pessoas, de algum profissional que seja da estrutura, até do global, para falar do sucesso que é a metodologia e o alinhamento. Porque existe uma troca de trabalhos, tanto de lá que são inseridos aqui, e como coisas que eles viram aqui o que é feito e estão levando para o global, estão levando para as outras estruturas. Mas eu vou parar por aqui porque eu sou suspeito, sou fã da comissão técnica também, eu sei o que eles podem entregar. E ali é muito claro, qual que é o objetivo? É ficar entre 10º e 12º. A partir dali tudo, o Mancini e a comissão técnica, acho que dá para melhorar essa meta. Tem tudo, eles nos dão toda a estrutura. Elenco pode ter um ajuste ou outro, mas também é tudo muito claro do perfil. Jovens, mas se precisar de alguém um pouco mais experiente, não, traz o Volpi, porque além de ser um grande goleiro, é uma liderança importante, vai pressionar o Cleiton a fazer boas atuações, como tem feito. Então a estrutura, a metodologia e os resultados, elas vão levar, eu acredito que o Red Bull Bragantino a superar as expectativas e dos objetivos que foram propostos agora no início do ano.
Pô, fantástico. Lembrando, o Bragantino exerce, junto com o ecossistema Red Bull, exerce também uma influência extra-futebol, né? Que vai além do futebol. E aí lembrei do nosso episódio aqui com o nosso campeão mundial de rally, o Lucas Moraes, que vai até Bragança, às vezes, né, Pedrão? Para usar o Instituto de Desenvolvimento de Atleta, né? Então, isso é muito legal, né, Pedro? Sim. Tem uma lógica maior, né, do que futebol e o grupo mesmo posiciona isso, né? O esporte é uma forma de reforçar a marca é uma forma de reforçar o esporte, então tem essa relação muito próxima das coisas, né? Maravilha. Bom, o Pedrão, eu gosto aqui que ele não é o professor por um acaso. Ele falou uma frase aqui que é uma frase relativamente batida, mas que ela é muito verdade cada dia mais, que é: o futebol, ele reflete a sociedade. E não adianta a gente ficar aqui numa atmosfera se propondo a analisar a indústria e os bastidores da indústria esportiva sem se atentar, né, ignorando tudo que está acontecendo ao nosso redor. Enquanto a gente grava esse episódio, nós tivemos aqui, geopoliticamente falando, um dos eventos mais importantes das últimas décadas, que foi a questão da guerra aí que se desenha entre Israel, Estados Unidos, Irã e vários outros países sendo atingidos. Você tem a guerra da Ucrânia também, que tem sido relevante no cenário europeu. E, em que pese tudo isso, nós estamos aí há 4 meses de uma Copa do Mundo, 3 meses agora, para ser sincero, de uma Copa do Mundo que envolverá 3 países, dentre eles os Estados Unidos. Gente, vai ter Copa? Nos Estados Unidos a Copa. Nos Estados Unidos? Fala Estados Unidos, Canadá Pedrão. e México, né? Cara, bom, não, acho que não vamos entrar muito na questão geopolítica aqui, isso a gente deixa pro Thiago no Market Makers, né? Professor Roque. Com os bons convidados que ele tem lá, mas acho que é inevitável, né? Não ter algum tipo de impacto ou algum tipo de reflexão da FIFA em relação a isso, né? A FIFA vai ter que se pronunciar, porque você pega o exemplo da Rússia com a Ucrânia, né? A Rússia sofreu sanções a partir do momento que ela atacou a Ucrânia e a guerra se prolonga aí há 4 anos já, a guerra na Ucrânia, né? E as sanções esportivas estão mantidas, né? Até hoje os clubes europeus, os clubes russos não participam de competições europeias. A mesma coisa para Olimpíadas, né? Então a Rússia não vem participando dos Jogos Olímpicos. Então a FIFA vai ter que se pronunciar em algum sentido. Não sei qual vai ser a decisão, já vista que você tem o principal produto da FIFA vindo aí daqui 3 meses e o mercado americano capitalista que já provou muitos resultados, né? Você vê o número de solicitações de ingressos, tava vendo esse número, né? Na Copa de 2014 aqui no Brasil foram 10 milhões de solicitações de ingresso. Copa de 2026 agora, né? Estados Unidos, México, Canadá, 500 milhões de solicitações de ingresso. Nossa. Então um mercado grande, muito patrocinador, né? Muito interesse comercial, então óbvio que é uma questão ultra complexa de ser gerenciada, mas haja vista que nós aqui, né? Agora falando do nosso lado, a gente está no mundo ocidental, e né, o Brasil está longe dessa realidade, me parece que a FIFA vai encontrar uma forma de fazer o evento, porque tem muita coisa a ser perdida do ponto de vista comercial, a menos que aí é a questão geopolítica, né? O conflito tome outras proporções, que é o que ninguém quer. Mas acho que hoje, assim, não vejo onde estamos no começo de março uma ameaça para a manutenção da Copa. O que eu acho que pode acontecer, e até para ser justo, algum tipo de sanção com a seleção americana, com a participação dos Estados Unidos em competições e coisas do tipo. E Fábio, olhando pro cenário do México, também temos um desafio grande no México, com o recente evento, né, da morte de um dos principais narcotraficantes, né, do cenário mexicano, que era o El Mencho, né? E toda aquela cena de caos, que aí sim, como brasileiros, já estamos mais habituados, e como carioca eu digo que ainda mais, mas apenas aí como dado, já tivemos a redução de 40% das ofertas de hotel para o México. Então, como que você olha esse deslocamento populacional? E aí, olhando para quem vai estar lá, como manter e assegurar a integridade das pessoas que irão aos eventos nesse cenário de que a gente sabe que quando
a gente tem guerras, você também tem uma possibilidade grande de ataques terroristas e enfim, né? Bruno, eu acho que tá assustador isso. E eu acredito que ainda vai ter impacto em algumas decisões. Acho que o que está acontecendo é grave e a gente não sabe o limite das pessoas. Então, para isso se transformar numa grande guerra de novo, tá faltando pouco, no meu entendimento. Para a Copa, eu ainda não sei se vou, e com esses fatos a minha vontade ela diminui, e eu tô vivendo eu tô no momento que eu tenho um atleta em Doha e eu tenho um atleta na Ucrânia, e o que eles estão passando é desesperador. Eles estão mandando filmes, eles me ligam de FaceTime por vídeo e viram o telefone e viram os mísseis os aviões passando. E o espaço aéreo fechado. E um atleta nosso com a esposa, com um recém-nascido de 1 mês, com a sogra e com o irmão e com o cunhado em casa. Então não dá para subestimar e não olhar para o que está acontecendo. Eu acho que seria muito inconsequente levar o evento adiante com todo o contexto se não tiver uma segurança máxima nisso aí. O Irã está na Copa do Mundo, na chave da Bélgica. Sim. Como é que vai ser? Os caras não... Como é que vai ter um jogo do Irã em alguma das sedes? Jogar nos Estados Unidos. Jogar nos Estados Unidos. Então, eu fiz uma operação interna desse nosso atleta na Ucrânia. Ele está no Karpat Lviv. Lviv fica a oeste da Ucrânia, perto da divisa da Polônia, onde é uma cidade ok. E ele tá bem lá, se destacou e fez uma operação com o Metalist, que é de Kiev. Os dois times estavam fazendo a pré-temporada na Espanha, em cidades diferentes. Essa operação ela se concretizou na pré-temporada, então ele sai de uma cidade da Espanha, do Karpat, se apresenta no Metalist, e do Metalist ali da cidade ele pega e se apresenta e vai para Kiev. A hora que ele chega em Kiev, em 24 horas ele me liga desesperado, chorando, fala: pelo amor de Deus, eu não tenho condição de ficar aqui. Aqui o negócio ele é muito grave. Eu tava lá e tava sustentando ali, emocionalmente tava tudo bem, mas aqui, Fábio, não dá para eu ficar por contrato nenhum. E essa é uma relação que quando ele aceitou ir para a Ucrânia, eu falei: deixa eu te falar, eu não iria como atleta, eu não vou te apresentar, e coloca seu pai e sua mãe na linha. Se você quiser colocar seu sogro e sua sogra, você coloca também, porque a sua esposa vai. E ele aceitou, teve o apoio dos pais, teve o apoio do sogro, a esposa foi, e eu falei: você quer romper o nosso contrato? Porque ele falou: não, eu vou lá por nós, pela minha carreira, por nós, pela nossa trajetória junto até agora, e vou me projetar lá. A gente é só passagem. E aí a projeção dele acabou sendo internamente. Então, é tudo para dizer que quem está vivendo o ambiente de terror, cara, tem que respeitar isso. A gente está aqui vendo da televisão e já assusta. Agora, se você trouxer uma pessoa aqui para contar o que os atletas e os familiares do Shakhtar viveram, é assustador, Bruno. É assustador. Então tem que ter muito cuidado com o que representa o evento, e o que representa uma vida e os riscos. E Pedrão, dentro desse cenário que acho que o Fábio destacou aqui com brilhantismo, é por isso que o Fábio faz parte aqui, porque ele traz esse lado que a gente a vida como ela é. Pedrão, a gente tá muito Faria Limer, cara. Chega. Fábio, tem que vir mais. Mas olhando um pouco aí, inclusive para as empresas que estão patrocinando o evento, né? Para todos os negócios que são feitos nesse tipo de evento, os pré-eventos, né? Tudo que envolve. Você acha que pode ter um impacto econômico também? Não é questão de não fazer, mas fazendo nessas condições? Sim, acho que o impacto econômico já existe, né? Como o Fábio mesmo comentou, você tem o
o estrutural, que é o Irã vai, não vai, né? Vai jogar, não vai jogar. Quem que entra na vaga do Irã, se não for. Vai manter jogo, não vai manter jogo. Tem a questão, você mesmo deu exemplo aí dos hotéis no México. Então, a Copa do Mundo é o maior evento, né, global. Né? Assim, não tem nada que movimente tanto interesse, tanto dinheiro. Né? A final da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, se não me engano, ainda é o evento mais assistido da história do planeta Terra, com 2 bilhões de televisões, né, de pessoas ligadas em televisores para assistir Argentina e Alemanha. Então, assim, nada mobiliza o planeta Terra tanto quanto uma Copa do Mundo. E aí, do lado mais negocial aqui, concordando em gênero, número e grau com tudo que o Fábio falou, é por isso que a FIFA sempre acha uma forma de dar um jeito de fazer as coisas, né? Seja na Rússia em 2018, em um momento que você já tinha a Rússia com várias infrações esportivas, os casos de doping, e várias situações que a FIFA um pouco fechou os olhos, um pouco deu uma volta e fez a Copa lá. Depois o Qatar 2022, com todas as denúncias de trabalho escravo, mortes nas obras, problemas de logística, pouco hotel, lá, a FIFA deu um jeito, fez o evento. Tem um histórico de caos, né, que eles já estão acostumados. Eles estão acostumados a gerenciar o caos e entregar um bom evento, né, que aí, e de alguma maneira, você fecha o olho para as razões humanitárias, como o Fábio falou, por conta das razões comerciais que você está levantando aí. Então, cara, é um cenário dificílimo. Se você não tiver o evento, assim, é brutal o impacto econômico, né? Nem sei fazer essa conta agora. É um negócio para pensar, mas hoje você já tem um impacto econômico substancial no negócio. Só de pessoas que eu já falei aí nos últimos 3 dias, como o Fábio falou, putz, cara, não vou porque o risco de atentado terrorista nos Estados Unidos aumentou muito, então prefiro ver pela TV. Já tá ruim conseguir ingresso, já tá caro, então, pô, muito problema, vou ficar em casa. Eu, por exemplo, tenho passagem comprada, tô programado para ir com amigos, mas a gente pensa na família nessa hora, né? Em tudo que envolve. Mas, dito tudo isso, quem for, mande mensagem aqui. Será um prazer encontrá-los. E também já deixo aqui as estimas de que esses problemas sejam reduzidos, né? A gente sabe que abrem-se feridas que são difíceis de serem fechadas, mas pelo menos que a gente não piore esse problema. Bom, como... Achei que você ia falar de tudo isso, vai ter Hexa ou não? Então, essa é a minha última pergunta aqui desse episódio. Dito tudo isso, queria pedir para vocês aí darem um rápido plá, quanto especialistas do mundo da bola, como que vocês veem o Brasil, e se vocês pudessem aí listar, na opinião de vocês, os 3 principais candidatos aí para a Copa do Mundo. Calma, teremos muitos outros programas sobre a Copa do Mundo, mas aproveitar esse plazinho aqui, como que vocês veem? Lembrando, hoje, enquanto a gente grava, há 2 dias atrás, tivemos a triste notícia da lesão do Rodrigo, LCA, fora da Copa do Mundo. Chamamos melhores pro Rodrigo, com certeza uma baixa importante. É uma pena mesmo, né? Boa recuperação para ele, merece jogar muita bola, ótima pessoa. Cara, eu fico com França, Espanha e Portugal. Não sei o que o Fábio pensa aí, mas acho que o Brasil tá depois das 3 hoje. Eu acho que a Argentina também sempre forte, mas eu tô muito confiante no Brasil. Com todo o problema que nós tivemos no período, né, pré-Copa e período de preparação, eu acho que a gente criou uma liderança onde a lei do merecimento, ela faz acontecer também. Então acho que o presidente está fazendo um grande trabalho. Rodrigo Caetano, Cícero são grandes profissionais e criaram ali uma afinidade muito importante com a comissão técnica do Ancelotti. E eu acho que eles estão sendo criteriosos na chamada, estão tendo pouca surpresa. Acho que tem uma outra vaga, como a comissão técnica falou na última entrevista. A grande dúvida é se vai levar o Neymar ou não. Eu levaria, e seja para jogar, ou para entrar, ou para ser um líder, contanto que ele realmente queira ser esse líder, né? E eu sou fã, espero que ele tenha essa oportunidade. Acho que ele merece, assim como o Messi foi campeão da última Copa do Mundo com protagonismo de Argentina. Pela trajetória do Neymar, eu acho que eu torço muito para que ele tenha esse ciclo vitorioso dessa forma. Eu estou confiante no Hexa. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou entusiasta, eu sempre entro confiante com o Hexa, mas se eu puder só complementar aqui em relação ao Brasil, um grande acerto do Ancelotti
em relação ao que faltou nas últimas Copas, que era a questão, em 2018, da suspensão do Casemiro, e em 2022 o Casemiro jogar pendurado, então ele não faz a falta ali no contra-ataque da Croácia justamente por isso. Talvez, se a gente não achou um jovem talento para ser esse volante mordedor ali imediato pro Casemiro, grande acerto do Ancelotti em trazer o Fabinho de volta, né? Alguém que possa deixar o Casemiro à vontade para, se de fato ele tiver suspenso. Temos aí também toda a questão daquele jogo que tá faltando. Eu não sou novo, mas também não sou muito coroa, mas lembro muito em 2002, assim, né? Aquele embalo, né? A gente teve em 94, 98 contra a Holanda também, aquele jogo que a gente viu agora na Argentina acontecer em 2022, quando você liga a chave e embala pro título, né? Então, olhando para essa geração, uma geração mais talentosa que das nossas 3 últimas Copas, pelo menos. Então, tô muito confiante e eu acho que, olhando aqui, realmente, assim, quando você olha pro futebol de Espanha, pelo que vem jogando, né? Portugal, pelo que vem jogando também com talento, principalmente com um núcleo de meio campo que a gente sabe que ganha jogo, que é o núcleo do PSG, que eu tive em loco lá para assistir o Mundial, infelizmente não deu pro Malvadão. Bruno Fernandes, que em que pese a fase do Manchester, é um cracaço. E também a França quando você, às vezes eu tô no Instagram ali, eu olho o primeiro, segundo, terceiro time da França. É demais isso, né? É loucura, incrível, cara. É incrível isso. Então eu tô muito ansioso. Lembrando, Copa do Mundo pela primeira vez em 8 jogos, não são mais 7. Então é mais um jogo pra gente ter, mais uma eliminatória pra gente ter zebra. Bom, Pedrão, faltou alguma pauta aqui? Tá satisfeito? Não, acho que um papo ótimo. Eu ia perguntar pro Fábio, a última pergunta aqui só de curiosidade pra turma de casa também ouvir. O que você achou dessa extensão de janela agora? Né, ter mais tempo pra você trabalhar aí? Não fecha nunca, né, Pedrão? Essa janela eterna agora. Quando a família agradece. Quando a janela fecha, vem a prospecção da janela. Eu nunca vi um negócio desse. Telefone não para nunca. Mas acho que a gente tá em adaptação. Esse ano também o calendário brasileiro começando em janeiro, dezembro. Acho que os times... Eu acho que a cadeia como um todo está tendo que se reinventar, né? Desde os clubes fazendo planejamento de elenco, os treinadores com pré-temporada em número de jogos, os atletas têm que performar de janeiro a dezembro, talvez tenha uma pausa ali no meio do ano, os agentes com negociações no início, meio e final de ano. Então, acho que está todo mundo se reinventando. Isso é importante também, isso dá estímulo, mas é 24 horas o tempo todo e quanto mais trabalho, melhor, Pedrão. Eu vejo dessa forma também. Porque esses últimos 2 anos tem para quem não conhece, né, o funcionamento das janelas, né, teve uma mudança estrutural importante, porque normalmente você tinha janelas muito bem estabelecidas, né, ali começo do ano, meio do ano. E ano passado com o Super Mundial você teve algumas inserções de janelinhas novas e esse ano com a mudança de calendário a janela se abriu muito mais, né? Então, e na prática isso quer dizer que os clubes têm muito mais flexibilidade para mexer no elenco. E todo ano que tem Copa do Mundo também, a janela ela estende um pouco mais para as tomadas de decisões, tem muita surpresa na Copa, alguns destaques, que aí começa as grandes negociações e depois vem a cadeia toda até chegar aqui na América do Sul. Pô, maravilha. Perfeito. Bom, vou fazer o fechamento desse episódio agora, te convidando, você, meu torcedor de balanço querido, leia a coluna do Fábio no Jornal do Esporte, a coluna que reflete o posicionamento dessa bancada aqui. Fiquei muito feliz em ver que temos mais uma voz para trabalhar esse lado financeiro, de bastidor da indústria do esporte e trazer discussões que, ainda que sejam acaloradas, talvez um pouco mais racionais. Também deixo vocês confortáveis para visitarem aí o curso, né, que o Fábio e o Pedro são professores, né, lá na SPM, né, então, de fato, para você que quer sair um pouquinho mais desse ambiente aqui de streaming e entrar um pouco mais na parte acadêmica, super recomendo. Tô esperando um convite lá para dar um plá, com certeza teremos, mas também queria agradecer a volta do Pedrão. Pedrão, que prazer te ter aqui.
Cada vez mais difícil, mas por bons motivos, né? Não, eu que agradeço de poder voltar depois de um mês sem gravar aqui com você. Então, é bom estar de volta e com o Fábio, que já é de casa, Boa, né? Craque. A volta do Pedrão é que nem a volta do Paquetá, a volta do Lucas. Tem que celebrar, é o gênio. claro. É o grande nome. E deixando aqui também cientes, o Fábio cada vez mais junto com a gente no projeto, é uma pessoa que agrega muito, é uma voz ativa, tanto nessa parte de transformação humana quanto da própria indústria. Para você que nos acompanhou, deixa seu like aqui. Se você acha que faltou algum tema, também comenta aqui pra gente. Vou mandar um grande beijo para todo o time da Outfield, o meu querido Quinho, que não tá aqui hoje, Helena, Lau, todo mundo, e ao meu querido irmão, infelizmente tricolor, Caio Bessa. Caio, muito obrigado. E, por fim, a equipe da Music Hall, que faz isso tudo aqui acontecer com o maior brilhantismo. Muito obrigado, pessoal. A vocês dois, muito obrigado. Um beijo e fomos!